Primeiramente, Bonantago, nós sempre fazemos isso, né? Não esquecer do Esperanto, a Liga Internacional. Nessa oportunidade, nós iremos ferir um dos eros, quem diz em Esperanto, ou seja, uma das partículas, um pedacinho ou um pedaço do nosso trabalho, que é ser médium. O ser médium que dia haverá que toda a humanidade vai ver tão comum, será uma coisa tão comum entre todos, mas, lamentavelmente, criamos situações mais diversas. E hoje está conosco, amiga de muitos anos, e quanto tempo de não se ver. E estamos aqui com a nossa queridíssima Zenite Alves Soares, ela que é do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, aqui no Rio de Janeiro, lá em Oswaldo Cruz, no bairro aqui do Rio. Bonantago, Zenite, mas eu não sei falar Esperanto, Giovanni. Eu não sei falar Esperanto. Significa bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia. E eu agradeço muito essa oportunidade, desse convite, para que possamos falar um pouquinho de mediunidade ou ser médium, como queira. Que maravilha. Aliás, a Zenite, inclusive, é autora de livros e a gente só trazemos para aqui só aquele pessoal que entende, e a Zenite é uma dessas que entende sobre os assuntos, esse assunto. Mas, Zenite, nós sabemos que o Livro dos Médiuns, para mim, é um dos livros, a meu ver, nos próximos anos, conforme a humanidade vai compreendendo, será livro de cabeceira de muita gente, não de todos. Com certeza. Até o pessoal compreender. Por enquanto, está muito ligado a aquele conceito, a maneira como a pessoa pensa, e o pessoal acha que somente a doutrina espírita é que os espíritos só que o usam. Sabe que, na verdade, a mediunidade é uma lei da natureza, uma lei divina, uma lei do Pai Celestial. Você que lida com há quantos anos, nas atividades de formação de médiuns, como tem todo esse desenvolvimento, por exemplo, como é essa formação do médium junto à Casa Espírita, de modo geral? Allan Kardec, lá no capítulo que trata do assunto, né, desenvolvimento médium, no capítulo 17, ele fala muita coisa. Desde o desejo de se comunicar, que esse é o interesse, quantas das vezes, daquele que quer ser médium, a maneira como deverá ser feita. E uma das coisas que muito envolve aquele que quer desenvolver a mediunidade, primeiro precisa ter o germe, média. Você vai aprender a desenvolver, você ter também algumas virtudes, dentre elas a paciência. Como é que tem sido todo esse processamento seu da formação de médios de modo geral? Bem, a paciência tem sido um aprendizado para mim, porque eu vim nessa reencarnação impaciente. E estou precisando me ajustar em relação dos propósitos, né? Não só da doutrina espírita, mas da Casa Espírita e dos trabalhadores. Então, muitas das vezes a gente recebe aquele médium, né, cheio de questionamento. Eles vão para lá praticamente cru. E às vezes, aqueles que chegam sem total conhecimento do ser médium, nos torna mais fácil, porque ali a gente vai moldar de uma maneira mais coerente, né, uma pureza melhor doutrinária. Agora, nós já recebemos muitas pessoas que vêm com vícios já, né? Então, para você realmente colocar, vamos dizer assim, a visão kardeciana daquilo que a doutrina espírita nos fala, se torna um pouquinho mais complicado. Porque, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que tinha vindo, né, de Umbanda, mas já tinha passado por outras casas, pelo Leon Denis, e chegou na nossa casa. Leon Denis é o Centro Espírita de Leon Denis. Centro Espírita, próximo a você, né, que é em Bento Ribeiro, outro bairro aqui do Rio. E a pessoa chega muito equivocada. Sim. E chega com resíduos, né, da religião umbandista. Sem qualquer preconceito que é religião. Sem qualquer, mas a gente fala o seguinte, claro, chegando na Casa Espírita, o próprio espírito ele vai se moldando, né? O perfil da Casa Espírita, que os amigos espirituais... Toda a sistematização com relação a isso, a equipe espiritual vai ajustando aqueles espíritos para ali estar de acordo com o que manda a doutrina espírita. Então, nós temos ali como regras, né? Sim. E a doutrina espírita ela tem uma disciplina a ser comandada. E a questão da paciência, da caridade, da abnegação... Então, é questão de experiência, o médium ele não tem que chegar
dizer que o que o Espírito fala está falado, é verdade. Certo. Então nós, enquanto doutrinadores, coordenadores de trabalhos espirituais, tudo tem que passar pelo crivo da razão. E às vezes as pessoas não querem se submeter a essa razão. E eu tenho um testemunho de uma pessoa muito amiga nossa, e que diante de uma comunicação espírita, né, assim, de um momento singular, fora de reuniões doutrinárias, houve necessidade de uma comunicação. E uma comunicação muito coerente, divinal, e que depois da comunicação, ela, com a humildade que lhe é peculiar, perguntou: tem coerência? A todos nós. Então esse era o médium que está consciente do seu papel. Enquanto outras vezes se sente, vamos dizer assim, amilidrado, né, pelo fato de estar questionando a sua comunicação. E quando Kardec nos fala que todas as comunicações devem ser analisadas. Sim, exato. Agora, Allan Kardec, ele chama atenção aqui no capítulo 15, 17, melhor dizendo, ele deseja se comunicar lá no item 203. Né? Então, no item 203, Allan Kardec chama atenção com relação, é comum às pessoas que se manifestam, querem ser médios, querem se comunicar com os espíritos, querem falar com os espíritos, e a partir daí cria-se uma série de confusões. Como é que você consegue convencer a pessoa que não é bem assim, que embora o telefone toque de lá para cá, entretanto existe todo um desdobramento. Como é feito todo esse processamento? Na mesa mediúnica, eu trabalho assim. A educação mediúnica, como nós tratamos no momento, ela requer, como sempre falamos, uma disciplina. E a gente sempre fala o seguinte, que ali nós estamos educando, né, a nossa mediunidade, mas não necessariamente que essa mediunidade ela tem que ser, né, comunicativa, ela pode ser só auditiva, ela pode ser intuitiva, e as pessoas vão ali para, né, se identificar qual o seu perfil de mediunidade, né? E a maioria das pessoas pensa que o médium é aquele médium excelente, um médium bom, é aquele que comunica, é aquele que traz os espíritos para a mesa e, de uma maioria das vezes, querem comunicação de espíritos elevados. Quando, na verdade, nós estamos ali para fazer caridade. E a caridade é trazermos na nossa mesa mediúnica esses espíritos sofredores para que eles possam ser auxiliados. Então a nossa grande dificuldade também é essa. E todo mundo quer receber um Bezerra de Menezes ou outro tipo de espírito elevado para se comunicar. Então isso só vem trazer o médium a vaidade, né? Então é isso que a gente trata na nossa educação mediúnica. O ser médium, ele tem que estar liberto de vaidade, de presunção, de especulação. Por isso a necessidade das virtudes do coração, como diz Jesus. Né? Isso, para servir. Médios todos somos, na verdade. Agora, médio produtivo, com todo um processamento, visando bem as leis divinas, há que se ter todo esse compreender profundo que é das virtudes do coração. Isso, e a questão da mediunidade que a gente trabalha também, que a mediunidade não é coisa peculiar da doutrina espírita, nem a doutrina espírita inventou. Bem falado isso aí também. Ela vem desde que a humanidade se entende, até lá na caverna, quando o homem ele chegava ali e fazia os seus desenhos, ele estava ali aplicando a sua intuição, para deixar registro e a sua passagem. Então foi um processo de evolução que a humanidade também sofreu, isso tudo está inserido na mediunidade. E aí, se você prestar atenção, as famosas pinturas rupestres que surgem em várias partes do mundo, desde o homem da pré-história, fora daquelas situações, as pessoas, embora homens, num patamar outro de desenvolvimento mental e espiritual, ali também se manifestou de maneira mediúnica. Isso é verdade. E hoje o homem está começando a se preocupar com isso e não vê uma coisa básica. Nós somos espíritos. Espíritos somos cidadãos do tempo, do universo. Isso. Não é isso?
Você falou isso aí, eu estou me referindo a isso, diretamente aqui, Allan Kardec diz assim, lá na Manifestações Espírito Formação de Médium, isso é 203. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas, que eles são caras, mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com o espírito, determinado frequentemente, oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. E quanto dessas comunicações, como você bem falou, Allan Kardec coloca mais adiante, são de espíritos em necessidade. Já que o processamento é muito mais esse de servir e não de ser servido, não? E às vezes chega aqueles nossos irmãos que vão na educação mediúnica ou que nunca participaram e vem com aquele sentimento, né, de nobreza desse trabalho. E a nobreza e a caridade desse trabalho justamente é o estudo, é a gente trabalhar as nossas imperfeições para que a gente se libere, a gente se aceitar pela nossa própria transformação íntima e moral, para que no mínimo a gente tenha condições de estar numa mesa mediúnica, para que a espiritualidade possa trabalhar conosco, porque todo um trabalho mediúnico, ele requer credibilidade. Se os médiuns não tiverem a credibilidade necessária para um trabalho, nós seremos cercados não de espírito que venha auxiliar, e sim de mistificadores. Exato. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Então o médium, quando ele vai para uma mesa mediúnica, quando ele vai para uma educação mediúnica, ele tem que simplesmente chegar e falar: Senhor, eis-me aqui. E deixar que a espiritualidade mova o estudo e deixar que a espiritualidade atue nele como um grupo. Agora, você falou isso, como eu sou médium, como já disse outras vezes, médium psicofônico, comigo aconteceu isso, e eu tenho escutado alguns depoimentos aqui e ali. É comum, quando você começa na mesa mediúnica, vem com uma série de dúvidas. Isso. A ponto de, será que não é da minha cabeça? Isso. Até o mais experiente leva a isso. Como fazer isso para aquele que está iniciando? Que situações, você que tem um lastro conhece, profundo com relação a esse assunto? Realmente é o ponto mais difícil da doutrina espírita. É um dos pontos, porque às vezes tem médios que já estão há bastante tempo estudando e não conseguem se libertar porque não se doa, não se despreende como deve. É aquilo que eu falei: Senhor, eis-me aqui. Então, nós tivemos pessoas que passaram conosco e que ficam questionando o que é meu, o que não é. Então eu falo: escreva, fale, e nós estamos aqui para te ajudar. A partir do momento que você deixar fluir a sua mediunidade, nós vamos trabalhando e fazendo com que você sinta o que não é seu, o que não é. Porque aquilo que é nosso, muitas vezes vem arrastado das nossas deficiências. Sim. E quando de repente vem uma mensagem de ajuda, ela vem de uma maneira mais sutil, peculiar. Porque um espírito bom, ele só deixa rastros positivos. Então aí a gente fala a diferença que a gente vê numa comunicação ou numa intuição de um espírito bom. Ele nunca vai te deixar aturdido em uma situação. Ao passo que um espírito mistificador, brincalhão, zombeteiro, hipócrita, por mais que ele queira trapassar, né, se fingir, mas ele vai deixar rastro. Agora, Allan Kardec falou uma coisa interessante aqui, com relação à formação de médium, no item 204. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e recolhimento unidos a um desejo ardente e firme vontade de ser bem-sucedido. Então, isso está muito ligado à sintonia? A sintonia é importante. Porque se o médium não estiver bem sintonizado, se ele não esquecer o mundo lá fora, o mercado que não conseguiu ir, as tribulações do dia a dia, do trabalho, ele tem que chegar na casa espírita e se despir. Então, a calma e recolhimento é uma coisa básica, então? Ou uma das coisas básicas? O essencial é que o médium, até nesse dia, ele procure, né, ter um autocontrole. A gente sabe que é difícil, mas principalmente quando chegar na casa espírita, chegar com antecipação, isso é importante. Ou se a caminho já for meditando, para ali chegar já harmonizado. Sem harmonia não tem como. Nós vamos... Aliás, no livro Desobsessão, Isso. você conhece muito bem, né, do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, né? Acho que ele e o
Valdo Vieira, se não me engano, ou é somente Franciscano Xavier, Desobsessão, que é do André Luiz. Ele aconselha você... É só de André. É, só do André. É. Que as pessoas, eu digo média, só Franciscano Xavier, e que as pessoas se harmonizem, descansando, se possível até tirar uma sonequinha, legal, não se alimentar com comidas pesadas, anteriormente não fazer certas, como por exemplo fumar, há médicos que fumam, né? Isso. Há outros que bebem, que diminuam, e que o ideal será que a pessoa nem faça isso. Isso. Né? Como é que você vê, de modo geral, você já pegou experiência dessa ordem, com médios que estão ligados a esse tipo de procedimento? A gente tem, por isso é a grande polêmica dentro da doutrina espírita, né? É a questão, nós vamos ser santo, né? Não, a gente não vai ser santo. Mas a gente tem que se policiar e à medida que você vai avançando dentro da doutrina espírita no trabalho, você automaticamente vai se desprendendo desses vícios, da questão da bebida, da questão do fumo, de certo desregramento. A gente vai melhorando o nosso cunho moral. Por isso a doutrina espírita é Evangelho Redivivo. Eles começam a entender na prática por que é Evangelho Redivivo. E quando aqueles mais endurecidos, ele não consegue se desvencilhar, a gente tem que fazer o quê? Um preparatório. Sim. E mostrar esse lado, pelo menos nesses dias, fazer esse retiro. E a gente tem conseguido. Mas eu vejo que a mediunidade está em toda parte. Nós não somos médios da casa espírita, nós somos médios 24 horas. Então a gente nunca sabe quando a gente vai ter a necessidade de auxiliar. Inclusive médico desencarnado. E fazer uma... desencarnado. Ou fazer uma prece. Fazer uma prece. Então a gente tem que dar em condições. Então aquele medianeiro que está voltado a esse trabalho, ele se desprende porque ele vê o outro, aí ele vê a caridade. Né? Então quando a gente já consegue isso, é um grande passo que a gente dá enquanto ser humano. Nosso progresso evolutivo. E a gente, na doutrina espírita, a gente mostra esse lado, não pressionando, porque há livre-arbítrio, mas conscientizando. Agora, Allan Kardec tem, no capítulo que ele trata desse assunto, que é da influência moral do médium, muito interessante, e ele coloca sobre desenvolvimento moral, a necessidade do médium ter esse desenvolvimento moral ou não, como funciona, porque nós estamos observando, certa vez eu estava num grupo de pessoas, não uma pessoa, mas precisamente ela está ligada a um conceito religioso, espiritualista, e eu achei estranho, porque ele bebia e curava, ou coisa desse tipo. Não é o aspecto em certos grupos religiosos em que os espíritos se manifestam agindo dessa maneira, mas ele especificamente. E observava que o aspecto de virtude do coração não se fazia. E as pessoas eram beneficiadas. Como diferenciar bem a coisa assim? Como essa necessidade do desenvolvimento moral é muito importante ou não? Allan Kardec está dizendo aqui que é importante. É essencial. É essencial. Eu sou uma pessoa muito nessa questão, dentro da educação rígida, nessa questão de aconselhar as pessoas. Sim. Mas quando as pessoas se candidatam, né, à educação mediúnica e se candidatam aos trabalhos espirituais, ela já teve um conhecimento prévio para ali chegar e saber que precisa se desvencilhar. É o esforço de transformar, né, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações. Então a gente tem que ter essa consciência que precisamos domar. Nós estamos aqui para melhorar, para crescer. Então, se nós somos candidatos, se nós trabalhamos numa mesa mediúnica, nós temos que nos melhorar moralmente, se desvencilhar de vícios, né, que comprometem os trabalhos espirituais. Por quê? Estamos cercados de espíritos viciosos. Lembrando de novo... Você quer dizer, então, que isso é a sintonia? É a sintonia. É a sintonia. A gente vai lembrar aquela questão 459? Do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta que se somos, né, acompanhados, mais ou menos assim, pelos espíritos. Então ele diz, muito mais que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então eis a questão de que espírito nós queremos a companhia. Desses que são envolvidos em sensualidades,
desses que estão envolvidos com bebida, com coisas exóticas. Então, se nós... Com sexo. Com sexo. Se o nós... sexo, então, que nós observamos, é impressionante. É impressionante porque é a influência mais sutil e envolvente que o médium pode ser envolvido. Temos o grande desafio de nós, espíritos, nesse estágio evolucional, de viver do plano de expiação e de prova, encarnado e desencarnado. Né? Até porque a sensualidade é aquele eu digo, os mistificadores desse meio, porque é o mais fácil, porque é o encantamento. Então o médium, ele tem que se conhecer, ele tem que saber das suas raízes, o seu propósito, não só na casa espírita, mas na sua linha de vida, não se deixar arrastar pelas emoções. Mas você falou isso. Então, por que? Um certo amigo comentava comigo, vem cá, mas eu sou espírita, médium de muitos anos, por que há situações em que eu sou envolvido, chamados para fazer isso, aquilo, outro, mas eu não já tenho tanto tempo, como ele diz, de doutrina espírita, como ele falou, não já era para mim ter todo um desenvolvimento para evitar isso, as tais tentações que Jesus coloca? Estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos nós estamos vivenciando o dia a dia. E somos testados continuadamente. Então, não existe aquela autoproteção. A nossa autoproteção é a nossa consciência, o nosso sentimento e a nossa vontade. Sim. Então, a nossa vontade está acima de tudo. Então, a formação moral do médium, ele vem até antes da doutrina espírita, né? E se ele não vem antes, ele tem que ali se propor essa transformação. Porque se não se propor, o trabalho na mesa mediúnica fica sem qualidade. Muito pelo contrário. Quando eles vêm com esse vício, não consegue domar, ele pode colocar todos os médios, uma mesa mediúnica enferma. Então, é o cuidado que o coordenador, né, do trabalho espírita tem. É um grande desafio para que um médium invigilante não contamine uma mesa mediúnica. Você então acha que o médium vigilante, ele é capaz, eu vejo o médium que não está nessa sintonia interior de sempre visando o bem, numa atividade mediúnica ele pode envolver toda uma atividade mediúnica, na mesma mediúnica, naquele momento? Com certeza. Você tem experiência nessa área? Tenho experiência, é muita, porque muita experiência. Por quê? Porque o médium, às vezes, ele vai fascinado, né? Ele quer despertar, ele quer ser o melhor da mesa. E quando o médium ele chega ali querendo ser o melhor, ele já está contaminando, né? E se autocontaminando. Então, existe um processo de oportunidade, de conversação, de rever. E se ele continuar, né, com esse procedimento... Eu tive num momento desse e estava difícil, né? A gente estava começando um trabalho que hoje ele existe na nossa casa, inclusive é hoje, às quinta-feira, mas que o médico já estava colocando, vamos dizer, a mesa em dificuldade, né? E o que eu fiz, né? Entrei em prece durante um bom tempo, pedi aos amigos... A prece é um instrumento básico nessa atividade. Né? A prece é um instrumento básico. E pedi direcionamento aos equívocos que estavam acontecendo. Mas a espiritualidade, quando você está sincera no trabalho, e que a espiritualidade tem um propósito com aquele trabalho, porque simplesmente nós somos um instrumento. Né? A equipe espiritual daquela casa, ela tem um propósito naquele trabalho. Então, ele vai fluir naturalmente. Então, conosco aconteceu que a espiritualidade deu um jeito e a espiritualidade afastou o médium. Isso que nem sempre isso acontece também, né? Eu sou grata a Bezerra de Menezes. Agradecer muito a espiritualidade. Eu sou grata, porque aí... Eu também tive isso acontecer na casa espírita e fica anos e anos e cria todo um processo mas eu vejo de influenciação. Assim, nesse ponto, eu já sou mais enérgica, porque eu vejo assim, a gente não vai prejudicar o trabalho por causa de um. Claro. Então, eu acredito que o muito amor e carinho, a gente tem que chegar para aquele médium... A história da música, né? Da laranja, na beira da estrada, não tem uma música mais ou menos assim? Então, se o médium ele não tem consciência que ele está se auto-prejudicando, então cabe o coordenador convidar a afastar. Por próprio bem dele e da mesma mediúnica. Então, o próprio bem dele. Porque senão o processo dele vai ser de um assédio, uma fascinação que vai comprometer não só a mesa mediúnica, muito mais ele e até de repente o seio familiar. Nós não iríamos falar desse assunto, mas uma coisa, um assunto puxa outro assunto, que é o processo esse de influenciação
que é a famosa doença moral chamada obsessão, que a mulher não sabe, ou não quer saber, né? Que quem conhece um pouco mais, e nem todos os espíritos estão muito preocupados com isso, é a obsessão. Né? Você acha, portanto, que chegou o momento de nós minuciar mais esse processo de influenciação de companhias espirituais, encarnados e desencarnados, nessa sintonia, lamentavelmente, pelos caminhos do bem? Olha, eu trabalho incessantemente nessa área, porque se a gente não conseguir enfrentar essas influenciações de maneira natural, pensarmos que somos médicos, que estamos trabalhando e não somos influenciáveis, é um pecado muito grande, porque todos nós somos. Agora, nós temos as nossas defesas e os nossos procedimentos. E muitos de nós espírita, né, muitas das vezes não achamos que somos assediados ou obsidiados. Somos sim. Agora, o diferencial é saber sair dela. Essa é interessante, isso que você comentou é interessante. Como identificar isso? Porque a gente sai, a influenciação nos tira a paz, a influenciação traz divisões, as influenciações negativas, né? Trazem discussões, polêmicas, traz discórdia, vamos dizer assim. Então, se a gente tem um pensamento não bom direcionado para quem quer que seja, fala assim, olha, isso não me pertence, é mais ou menos por aí. Ou se me pertence, eu não vou dar vazão a isso. E quando a gente não consegue se libertar da influenciação, o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda. E muitos não pedem porque eu sou espírita, eu já trabalho, eu tenho autoproteção. E essa não é por aí. outra também, você tocou nesse assunto, nós vamos convidar você para outra oportunidade, que espero que seja o quanto antes, para falar desse assunto. Eu já sou espírita de quantos anos? Eu sou espírita conheço a doutrina de muitos e muito tempo. Eu até diz assim, olha, se essa durabilidade valesse alguma coisa, teria então, portanto, certos postos considerados os melhores. Né? Há pessoas que acham assim, mas eu sou espírita desde aquele período e nunca precisou disso. Como é que você vê isso de modo geral? Bem colocado. A doutrina espírita é ciência. Né? A gente tem que entender isso também. Filosofia, religião, todo mas dentro, todo o arcabouço do livro dos médios é ciência pura. Então, se nós não avançarmos de acordo com a evolução do planeta, de acordo com tudo que está acontecendo, estamos alheio, porque antes era assim, agora se transformou. Então, por isso, a dificuldade que a gente tem hoje de adequar a doutrina espírita a esse momento atual. Né? Por exemplo, é um grande desafio nosso, eu não sei como o movimento espírita está tratando disso, mas eu vivencio em atendimento fraterno os assédios feitos por celular, via internet, né, computador, e nós temos casos dificílimos que o processo obsessivo foi pela tela de um computador, foi por uma tela de um celular. E como a gente trata disso? Eu procuro estar bem informada porque a doutrina espírita é ciência. Então, se a gente não admitir que existe um processo de assédio através dessas mídias alternativas, nós já estamos ficando para trás. Então, esses que dizem, olha, nosso tempo não era assim, porque não havia necessidade. A doutrina espírita é crescente, ela está crescendo com a humanidade, com a transformação da Terra. Aliás, Allan Kardec chamou a atenção a isso. Ele chama a atenção. A ciência mudar, o espiritismo mudar. É claro. Ele falou isso? Ele falou nesse sentido. A doutrina espírita... Sem mudar as bases da doutrina espírita. Ela vai avançar de acordo com a ciência. Claro. Então, se nós não nos propormos avançar, nós estamos parados. Agora, então, é um grande desafio. Muitas vezes falamos que ciência, e aí ficou uma espécie de chavão de que a ciência ela é altamente materialista, essas coisas que existem por aí. Isso. Na verdade, quando Allan Kardec, né, na verdade, é bem isso. Há companheiros que pensam assim, mas, na verdade, a ciência é um instrumento de Deus. Verdade. Né? Muito bem. E aí eles não prestam muita atenção e a gente viu uma série de situações surgindo de tal ordem em que há uma série de conceitos. Não, a ciência é religião, a doutrina espírita é religião, é ciência e filosofia, mas não entenderem que, na verdade, a doutrina espírita são as próprias leis divinas
E se são leis divinas, nelas estão implícitas todos esses caminhos, dentre eles a ciência, a filosofia e a religião. Vou te dar um exemplo bem atual, né? Que nós já, através de revista cientista espírita, mas através da mídia televisiva, que houve pesquisa, não só nos Estados Unidos, como em outros países, que eles chegaram à conclusão, depois de um período, né, daqueles enfermos que tinha a terapia da imposição de mão e aqueles que não tiveram. Então, aqueles que tiveram, que tinham ligação religiosa, tiveram aproveitamento melhor, na sua saúde melhor, do que aqueles que não tinham. Então, já começa a ciência a enxergar esse lado. E fora a experiência que a gente tem enquanto vivenciar a doutrina espírita. Sim. Por exemplo, nós tivemos casos, né, no nosso trabalho de enfermidade, que a pessoa ficou curada. Eu até já tenho uns 3 anos, eu ainda fiquei em dúvida, porque era uma coisa praticamente irreversível, né? Então, o que aconteceu? A gente colocou a pessoa no tratamento, a gente às vezes passa uma orientação quando é possível, e ficou no tratamento por um tempo. Depois de um certo tempo, a pessoa já estou curada. Eu falei, não foi uma melhora, uma coisa assim, porque era um caso irreversível? Não, eu estou curada. Aí eu cheguei, que a gente trabalha com o cadastro das pessoas, e fui no cadastro das pessoas, onde teria que estar aquela ficha da pessoa, um nome direcionado. E não estava. E eu fui ver no nosso trabalho, em outro tipo de trabalho, que tinha uma média irradiando aquela ficha o tempo todo. Mas eu esqueci de colocar no lugar certinho, sim, onde a espiritualidade trata só de enfermidade. E, por engano, equívoco meu, né, nada acontece por acaso, aquela ficha ficou com aquele médium. E quando eu cheguei e fui verificar, e fui procurar, e vi que estava com aquele médium, né? Então, já se passaram mais de 3 anos, né? E acredito que a cura está consolidada, porque ela disse, não tenho mais nada. E os médicos não entenderam o que aconteceu. Então, as pessoas que ainda não têm esse fundamento da doutrina espírita, né, aí fala para o médico, né, às vezes da sua maneira, né, segundo ela, falou assim, o senhor conhece Bezerra de Menezes? Pois é, um médico espiritual. Ele me curou. A medicina material não me curou, mas ele me curou e estou curada. E não tem nem 2 meses que eu perguntei, e aí, tá tudo bem? Isso já tem mais de 3 anos. Não, tudo bem, estou curada. Então, são coisas que às vezes a gente até evita de falar para não haver especulações. Mas houve esse caso na nossa casa. Em função disso, a gente, se em outro conceito religioso, a pessoa chama de milagre, estariam então criando 1000 situações por esse desconhecimento dessas leis, dentre elas especificamente a mediunidade, né? Porque... Você vê que é possível, na verdade. É possível porque através do merecimento, claro, da pessoa, da fé, de acreditar. Fé de Jesus, e a gente sabe que a transformação de nossas células. Claro. Então a espiritualidade viu como poderia se transformar aquela célula naquele lugar que realmente ajustou e deu essa cura, entre aspas. Para outras religiões poderia ser milagre. Exatamente o que acontece também com outros conceitos religiosos. Só que eles dão outros nomes por falta de conhecimento da relação a esse assunto. Por isso, aqui pelo nosso grupo de divulgação Espírita Verdade e Imagem, nós estamos cada vez mais nos aprofundando, mostrando de que a mediunidade independe de religião. A mediunidade em toda parte. Em toda parte. E você me fez lembrar também que André Luiz, né, em uma de suas obras, ele nos mostra, né, como eles usam a medicina, as plantas, para usar como recurso fluídico em transformação. Acontece na nossa água fluidificada, porque às vezes, mas uma aguinha qualquer, mas ali a espiritualidade coloca, naquela hora que a gente vai beber, os fluidos necessários que nós estamos precisando. Então é toda uma movimentação. E as nossas células não se renovam, ali houve possibilidade de renovação e a pessoa foi curada. Minha jovem, o assunto é altamente perquiridor, né? Complexo. Obriga a gente a estudar o assunto, não para ser cientista, mas para conhecermos melhor as leis divinas. E a partir daí você dá passos corretos, firmes na tua existência, independente desse ou daquele credo, desse ou daquele conceito. Minha jovem, nós estamos terminando.
Esperamos que você retorne outras vezes. Não vou dizer que são as suas últimas palavras, mas nesse bloco queremos te agradecer a presença. Bom, quem tem que agradecer eu, né, por esse convite. Falar de doutrina espírita é maravilha. Maravilha. Total. E a gente espera ter contribuído, né, esclarecido alguma coisa, né? E lembrando que, como você falou no início, a doutrina espírita vai chegar um tempo que ela vai ser o livro de cabeceira de todos, porque ali está a chave da terceira revelação e Jesus nos falando a todo momento. Conhecereis a verdade vos libertará. Bem, e sem qualquer patrulhamento religioso que as pessoas da vez pensam. Minha jovem, diz ali oportuno. Até outra oportunidade. Obrigada. Obrigado pela sua participação conosco. Diz, até lá.